Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e boas-vindas ao GamaCast de Halloween. Eu não gosto de deixar o Halloween passar batido, apesar de particularmente comemorar em abril, eu já expliquei aqui nos episódios, é impossível ignorar outubro, ainda mais se você for um escritor. A gente precisa deixar um pouco a nossa opinião de lado e pensar um pouco mais nos algoritmos, no público, porque, obviamente, vai ter muito mais pessoas pesquisando sobre o Halloween no mês de outubro do que no mês de abril. Não adianta chegar e explicar a diferença de hemisférios e de religião, não. Até porque a maioria das pessoas gosta da data pelo valor cultural, não pelo valor histórico ou religioso. Seja como for, eu também escrevo livros e contos de terror, você já sabe disso, e eu publico sempre, geralmente em abril ou em outubro. No ano passado, reservei o mês de outubro para publicar um livro de romance focado no Halloween, trazendo um pouco de uma questão sobrenatural ali, mas é um conto curto e super fofo. Esse ano eu resolvi fazer uma coisa diferente e trazer algo mais pro terror. Se tem uma coisa que eu adoro no terror, é slasher, que é aquele estilo onde tem um vilão perseguindo e matando um grupo de personagens, geralmente adolescentes, sabe? Então, eu queria fazer algo assim já tem bastante tempo, e eu tinha algumas ideias anotadas e tal, alguns rascunhos. Só que em um dos episódios do GamaCast desse mês foi sobre aquele negócio que aconteceu comigo lá no Parque Lage, sobre elementais, lembra? Se você não ouviu esse episódio ainda, eu recomendo que ouça porque ficou muito legal. Eu já tinha feito a escolha dos episódios de Halloween no começo do ano, apesar de só estar gravando agora. E esse negócio dos elementais já estava na lista. Na mesma época eu comecei a escrever os primeiros rascunhos do conto de terror desse ano e eu tinha duas certezas. Eu queria algo com elementais e queria alguma coisa de terror. A ideia mudou algumas vezes, eu cheguei a reconsiderar se eu traria algo de slasher mesmo, mas eu achei que seria interessante. E assim nasceu Suplício, meu conto de terror do Halloween de 2022. Olha, é muito difícil escrever terror no Brasil, porque a nossa realidade é tão assustadora que como é que a gente vai fazer um leitor ficar com medo de um maluco com uma faca, se na vida real o que realmente assusta é gente doida com camisa do Brasil? Para começar, talvez você esteja se perguntando o que raios é suplício. Bom, suplício é uma grave punição ordenada através de uma sentença. Também está muito relacionada à tortura, e tudo isso tem a ver com o conto. É um conto para maiores de 18 anos, então tem muita violência, tem tortura. Se você não gosta dessas coisas, é melhor você ler o conto de Halloween do ano passado, porque esse sim é fofo, é leve, é tranquilo. Em Suplício é meio difícil a gente distinguir o vilão, porque na história, uma área preservada da floresta é protegida por espíritos da natureza. Então, quando um grupo de amigos decide invadir o lugar, eles já estão meio que ferrados, porque eles estão fazendo uma coisa errada. A ideia que eles têm de entrar e tentar registrar alguma atividade paranormal e tal, a princípio pode parecer uma coisa meio inofensiva, porque eles não querem interferir na natureza, eles não querem cortar árvores ou, sabe, alguma coisa do tipo. Eles só querem registrar criaturas sobrenaturais, mágicas, coisas assim. Até tem umas questões de um ou outro, largar uma latinha de cerveja no canto e tal, mas mesmo que respeitam o lugar, também ficam presos nesse pesadelo, porque o erro deles foi invadir uma área que não tinham permissão. Eu tava doido pra trazer uma visão de fadas que fosse diferente do que a gente tá acostumado, Então, se você tá acostumado a ver Tinkerbell, alguma coisa assim, e esperar ver isso nesse livro, olha, não sei como você chegou no livro dessa forma, porque não vai ter nada disso. A capa, inclusive, ela é bem sombria. Eu demorei muito tempo pra chegar nessa capa, porque eu tive que fazer ela praticamente do zero. Eu fiz várias versões do que eu queria, até finalmente encontrar uma coisa que passasse a ideia da floresta, a ideia da fada, a ideia do mistério. Então, assim, ficou muito legal. Tomara que você leia esse livro e tomara que você goste. E eu falei de pesadelos mais cedo, então, eu já tive uns sonhos bem perturbadores sobre ficar perdido num lugar sem conseguir sair dele. Um que acontece bastante, que foi o último que eu tive, desse estilo, é de ficar preso num prédio e eu não conseguia sair do mesmo andar.
eu descia, sabe, as escadas, e eu voltava sempre pro mesmo andar, sempre pro mesmo andar. Então eu não conseguia sair dali. Ou então quando é sonhar que tá numa floresta e não consegue sair da floresta. Eu acho que essa sensação de se perder, de não conseguir sair desses lugares, né, deixa a gente muito perturbado, muito angustiado. O filme A Bruxa de Blair tá aí pra provar isso, porque era um filme de baixo orçamento, que mostrava basicamente uns 3, 4 amigos andando numa floresta e ouvindo barulho e se perdendo. E super funcionou, né? Porque, ainda mais na época, não tinha tanto esse estivo, né? Da câmera na mão da pessoa, eram atores muito desconhecidos, parecia real. Então, se o filme já mostrava uma coisa que parecia real, imagina mostrar um medo que é muito real. Mesmo a pessoa mais cética, quando ela olha para uma floresta que ela é sinistra, ela fica meio, sabe, ela fica meio na defensiva, ela recua um pouco, né? Porque ela é cética que ela vai resolver entrar na floresta e falar, ah, não vou ter medo, tá tudo certo. Eu acho que é um medo que a gente tem, né, naturalmente. E quando um filme ou um livro toca nesse assunto, assusta mais, funciona mais. Eu separei alguns exemplos de filmes que trazem essa sensação de medo, né, de se perder, ou não distinguir a alucinação da realidade. Eu não tô dizendo que me inspirei neles pra escrever Suplício, mas parando pra pensar, eu acho que é a mesma vibe. Eu não vou citar aqui as crônicas de Spiderwick, porque apesar de ter muito dos elementais, né, sobre o assunto ali no filme, nos livros, né, e de ter, na verdade, é uma representação surpreendentemente parecida com a realidade, porque é um filme infantil, né, mas, então, ele é pra ser mais bonitinho, fofinho, mas ele parecia muito com algumas coisas que eu vi lá no Parque Lage, que eu contei no outro episódio. Ou seja, né, é bem diferente do meu conto. O primeiro da lista é O Duende, que foi lançado em 1993 e protagonizado por Jennifer Aniston. Pois é, eu nem sei se ela comenta sobre esse filme, porque eu realmente nunca vi nenhuma entrevista dela falando sobre o assunto. Aliás, eu acho que foi o único filme de terror que ela fez, porque eu só lembro desse e um outro que era um suspense, um thriller, sei lá, que era mais sério, tinha uns gatilhos mais pesados também. A sinopse do filme O Duende diz o seguinte, caso você não conheça, nunca tenha assistido. Em busca de seu ouro roubado, um irlandês brincalhão e endiabrado aterroriza uma cidadezinha com seus poderes mágicos. E era basicamente isso, realmente, sabe? Ele era uma ideia diferente, porque eu acho que não é o tipo de história que a gente costuma ver por aí, né? Eu sei que esse filme parece meio bobo, mas ele teve muitas sequências. A última foi em 2018, né? Que foi logo ali. E tipo, eu não acho a ideia ruim. Eu lembro que quem fazia o Duende era um ator mega conhecido na época, tinha um pouco de humor nesses filmes também, daquele uma coisa meio... Acho que por causa do Chuck, sabe, né? Porque o Chuck a gente sabe que ele tem um humor bem sombrio e duvidoso. Pra quem nasceu nos anos 90 sabe que foi uma época maravilhosa pra filmes de terror. Eu acho que era bem o ápice mesmo, principalmente quando era slasher, mas de vez em quando saía uma coisa mais original. Não original, assim, mas que fugia um pouco, sabe, do mesmo do que tava ali, porque tinha Pânico, tinha Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, sabe? Então, de repente vem um duende assassino, poxa, quando ele chama atenção. E aí, ainda nos anos 90, veio o filme O Mestre dos Desejos, que, se eu não me engano, ele é de 97. A sinopse do primeiro filme diz a seguinte: o operador de guindastes, bêbado, deixa cair uma estátua persa do século XIII. O acidente mata um pedestre e libera uma pedra preciosa que aprisiona um demônio poderoso. É aquela vibe de cuidado com o que você deseja, sabe? Eu sei que teve um filme, não tem tanto tempo que lançou, que era Sete Desejos, que foi lançado em 2017, que era bem nessa coisa de você ter a oportunidade de fazer desejos e eles iam se realizando, mas com um preço caro sobre isso. Era quase um Aladdin de terror esse, dos anos 90, né? E era uma época em que teve alguns filmes do Aladdin, além daquele da Disney que a gente já conhece. Tinha algumas paródias e tinha algumas que não era paródia, mas parecia. Enfim, né? Então faltava ter uma coisa de terror. E veio também com algumas sequências bem interessantes. Esse aqui é o mais recente e você provavelmente já conhece, talvez já tenha até assistido. Eu não sei como que a gente classifica o gênero desse aqui, porque eu acho que mistura uma fantasia com suspense, talvez um terror, e ainda tem um drama com um negócio de guerra. Eu sei que parece uma bagunça,
mas é um dos filmes mais aclamados até hoje. É um dos que eu mais gostei na minha infância. Eu tô falando de O Labirinto do Fauno, de 2006. A sinopse do filme diz o seguinte: em 1944, na Espanha, a jovem Ofélia e sua mãe doente chegam ao posto do novo marido de sua mãe, um sádico oficial do exército que está tentando reprimir uma guerrilheira. Enquanto explorava um labirinto antigo, Ofélia encontra o Pan Fauno, que diz que a menina é uma lendária princesa perdida e que ela precisa completar 3 tarefas perigosas a fim de se tornar imortal. Esse filme ganhou Oscar de melhor direção de arte. Não que eu seja um crítico de filme e tal, nem falei se os outros ganharam algum prêmio, mas, bom, tá na cara que não, né? Porque é um duende, né, maluco, o outro, né, fazendo desejos e tal. Então, obviamente, esse filme aqui, da lista, ele é o mais reconhecido. E por bons motivos. Também é do Guillermo del Toro. E é um filme que traz umas reflexões interessantes sobre o que pode ser real ou não dentro daquela história. É legal ver com amigos porque quando termina, pode ser que cada um ali tenha uma interpretação de como entendeu a mensagem. Eu não vou dar spoiler. Eu sei que tem gente que fala, né, que se for antigo não é spoiler e tal. Tudo mentira. Se a pessoa não viu o filme, não leu o livro, é claro que é um spoiler. Spoiler é contar partes importantes da história para quem ainda não viu. Não é porque o filme foi lançado nos anos 40, ou nos anos 30, ou sei lá o quê, e eu ainda não vi, que de repente todo mundo pode contar o final com a desculpa de que é antigo. Eu, hein? Guarda a sua opinião e o final do filme pra você. E se você já assistiu O Labirinto do Fauno, me conta, sério, realmente, me conta, porque eu vou ficar tô muito curioso pra saber o que você acha, né? É tudo real? É uma forma de escape que a menina tinha, né? De fugir da guerra, da realidade difícil. Ai, nossa, me conta, porque... Bom, pra mim é real, tá? Eu sou a pessoa que acredita nesses contos de fadas e que gosta desse lado mais lúdico. Eu sou assim. E o último da lista é mais recente também, porque ele foi lançado em 2007, mas deve ser o mais desconhecido daqui. O nome é Alucinação. Ó, preste atenção nessa sinopse. Um grupo de jovens americanos vai até a Irlanda para visitar um colega de escola. E ele os leva para acampar e procurar os mágicos cogumelos dos contos de fada. Quando as alucinações começam, os jovens são atacados por criaturas fantasmagóricas não sabendo se são reais ou apenas o começo de seu delírio. Mas quando um dos jovens come um cogumelo cabeça de morte, sem saber o pesadelo do grupo tem uma virada profundamente sinistra. Esse aqui não é sobre uma criatura exatamente, mas traz aquela vibe assustadora, né, que eu comentei sobre se perder na floresta, de parecer que os caminhos mudaram e tal. Eles passam muito essa energia. E eu gostava desse filme por causa disso. Tem muito tempo que eu vi, né? Então, de repente, o filme é um lixo. Mas na época que eu vi, era uma época que eu tava buscando esse tipo de conteúdo e eu gostei bastante. Toda essa coisa de loucura e tal nos leva à Afronésia. Você sabe o que é isso? O meu livro de suspense, lançado em 2021, que se passa durante a pandemia, se chama Afronésia. Foca numa mulher que precisa ficar em quarentena com os filhos e a sogra. Só que conforme o tempo passa, essa mulher começa a achar que tem alguma coisa maligna na casa dela, colocando ela e a família em risco. E aí surgem várias coisas estranhas que no final deixa pra você decidir o que você acredita, quais são suas teorias e tal. Até hoje eu recebo mensagem de algumas pessoas que leram e vêm me mandar alguma teoria que ela criou, né? Tentando explicar o que pode ter acontecido e tal. Então é isso, aproveita esse Halloween para conferir mais sobre esses filmes, sobre esses livros. Eu tenho outros livros também, né? Nem todos são de Halloween, mas tem alguns de terror. Tem um monte, né? É o que eu sempre falo, eu tenho gênero para todos os gostos. Então dá uma passadinha lá no link e tomara que você goste, né? Também não deixa de conferir Suplício, que chegou hoje na Amazon e está disponível para todo mundo. É isso. Tomara que você tenha gostado e achado interessante. Você sabe que qualquer dúvida ou comentário pode me achar no Instagram pelo @gama.lucas e no Twitter pelo @lga_gama. Gama é sempre com 2 M's, você já sabe. Até o próximo episódio e tchau. Um beijo.